O lucro contabilístico de uma empresa pode ser uma ilusão, especialmente se o mesmo não for superior ao custo de oportunidade do capital. Uma empresa pode gerar lucros contabilísticos, todavia pode estar a destruir valor. Neste vídeo vamos falar sobre análise financeira com base na criação de valor. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Neste vídeo trago duas empresas para compararmos. Ambas têm resultados contabilísticos positivos. Todavia, uma cria valor, gera vantagem competitiva, a outra está a destruir valor, não está a gerar uma vantagem competitiva. Vejamos então o seguinte exemplo. A empresa A, no início do ano, o ano N, esta empresa A dispõe, no início do ano, de ativos operacionais líquidos que se cifram em 15 milhões de euros. Estes ativos operacionais líquidos iniciais representam o capital efetivamente investido nas operações da empresa no início do período. Eles são calculados como a diferença entre os ativos operacionais e os passivos operacionais não onerosos nesse mesmo momento. Por outras palavras, este conjunto de ativos operacionais líquidos contemplam, nomeadamente, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, afetos à atividade operacional, e aqui estamos a falar em ativos de médio e longo prazo, os ativos não correntes, mais aqueles ativos correntes, ou seja, de curto prazo, também afetos à exploração, nomeadamente inventários, contas a receber, como clientes, por exemplo, e estes mesmos deduzidos dos passivos correntes não remunerados, como fornecedores e outras dívidas operacionais que a empresa apresentava no início do ano. Essa soma algébrica prefaz, então, 15 milhões de euros. Entretanto, esta mesma empresa foi capaz, e já agora a 31 de dezembro, data de relato, foi capaz de gerar um volume de negócios constituído por vendas e serviços prestados de 25 milhões de euros. O resultado operacional, traduzido aqui pelo EBIT, ou seja, no fundo, o lucro operacional da empresa antes dos juros e antes do imposto, 5 milhões de euros. A taxa efetiva de IRC da empresa, desta empresa A, cifrou-se em 25%. Isto significa que por cada 100 euros de lucros, 25 vão para o Estado, mas 75 ficam nas mãos da empresa. E aquilo que fica nas mãos da empresa é o efeito fiscal. 100% menos a taxa efetiva de IRC é o efeito fiscal. Ou seja, o que fica nas mãos da empresa. E daí calculamos o NOPAT. O NOPAT é, em português, na terminologia anglo-saxónica, NOPAT significa Net Operating Profit After Taxes, o que significa um resultado ou um lucro operacional líquido após impostos. No fundo, é aquela parte do EBIT que fica nas mãos da empresa. Ora, se o EBIT é de 5 milhões de euros e se a taxa efetiva é de 25%, significa que 75% do EBIT fica nas mãos da empresa, isso é o NOPAT. Ou seja, multiplicando o EBIT por 100% menos 25%, ou por 1 menos T, temos 3 milhões 750 mil. Outra métrica importante aqui é o custo médio ponderado do capital, traduzido aqui pelo WACC.
Isto, no fundo, 9,25%. Como sabemos, as empresas financiam-se via capital próprio, via dívida. O capital próprio tem um custo de oportunidade. A dívida financeira tem outro custo, a taxa de juro, e aqui temos que aplicar também o efeito fiscal a esse custo da dívida, e considerando os pesos que ambas as fontes têm e as respectivas proporções e o custo do capital próprio e o custo da dívida, fazemos ali uma média, que é o custo médio ponderado do capital, e no caso concreto desta empresa, 9,25%. Este vídeo não visa detalhar como se calcula o WACC. Vamos assumir então que as contas estão corretas, 9,25%. Agora vamos calcular uma métrica denominada por encargo económico do capital. O encargo económico do capital representa o custo de oportunidade do capital investido na empresa. Em termos simples, é o retorno mínimo que os investidores, constituídos por acionistas, sócios, pela via do capital próprio, e credores pela via do capital alheio, e aqui dívida onerosa, esperam receber pelo capital que aplicaram na empresa. E a verdade é que, se multiplicarmos os ativos operacionais líquidos no início do período pelo custo médio ponderado do capital, temos 1.387.500 euros. Ou seja, eu já, a partir daqui, consigo avaliar muito positivamente esta empresa. Porque se a empresa gera um lucro operacional líquido após de impostos de 3.750.000 euros, quando o custo de oportunidade, ou, por outras palavras, o retorno mínimo que os investidores esperam receber é de 1.387.500 euros, bom, a empresa está efetivamente a criar valor. E a criação de valor é traduzida aqui no rendimento operacional residual de 2.362.500 euros. Vamos calcular outras métricas, nomeadamente a rendibilidade dos ativos operacionais líquidos, em que vou dividir o lucro operacional líquido antes de impostos pelos ativos operacionais líquidos no início do período. Temos aqui uma rendibilidade de 25%, e o que corrobora com a criação de valor, porque se por um lado esta rendibilidade é de 25% e o mínimo exigido, traduzido pelo WACC, 9,25%, o spread é fortemente positivo, 15,75%. Já agora, aquela rendibilidade de 25%, ela também pode ser calculada por outra forma. Nós podemos sempre dividir o NOPAT pelos ativos operacionais líquidos, ou simplesmente pegar aqui neste spread de 15,75%, multiplicá-lo pelos ativos operacionais líquidos no início, e temos os mesmos 2.362.500. De uma forma ou de outra, calcula-se a rendibilidade dos ativos operacionais líquidos. Já agora, vamos fazer uma breve análise de Dupont. A análise de Dupont permite-nos fazer a desagregação do indicador para avaliar quais das determinantes mais o influenciam, ou seja, a rendibilidade dos ativos operacionais, que eu já sei que é de 25%, eu posso chegar a ela através de dois indicadores, de duas das suas determinantes. Uma delas, e a primeira, é aquilo a que se chama a margem NOPAT. Se eu dividir o lucro operacional líquido após impostos, 3.750.000, pelo volume de negócios da empresa, 25 milhões, nós temos uma margem NOPAT de 15%.
o que é bastante positivo. Uma outra determinante é através do quociente ou da divisão das vendas pelos ativos operacionais líquidos no início. Isto é a chamada rotação. E, portanto, dividindo o volume de negócios, vendas, pelos tais ativos operacionais líquidos no início, nós temos 1,66, e aqui é um valor, não uma percentagem. No fundo, com uma margem no PET de 15% e uma rotatividade dos ativos de 1,666, ou arredondando 1,67, conseguimos identificar as fontes da rentabilidade. Esta empresa destacou-se pela combinação equilibrada de uma boa margem com uma forte capacidade de gerar vendas a partir dos ativos investidos, que se traduz neste rácio da rotação do ativo operacional líquido. Já agora, se eu multiplicar os tais 15% pela rotação do ativo, se eu multiplicar a margem no PET pela rotação do ativo operacional líquido, obrigatoriamente eu tenho de atingir os 25%, porque eu desdobrei o indicador em duas determinantes, o produto das duas é o indicador final, mas eu descubro por que razão esta empresa tem uma rendibilidade dos ativos operacionais líquidos tão robusta. E no fundo aqui corroboram as duas determinantes, em conjunto trabalharam para isto. Agora vamos ver uma empresa que tem um cenário completamente distinto. Portanto, a empresa A cria valor, tem uma ótima rendibilidade dos ativos operacionais, portanto, está a criar valor. E isto é uma vantagem competitiva que a própria margem ou o próprio spread assim também o verifica. Agora, temos aqui uma empresa B. E o cenário da empresa B é completamente distinto. Apesar da empresa B ter ativos operacionais líquidos de 20 milhões de euros, que até é superior à empresa A, vendeu menos, vendeu 18 milhões de euros, teve um EBIT menor, 2 milhões e 200 mil euros. A taxa efetiva de IRC desta empresa é de 21,5%. E, dessa forma, o lucro operacional líquido após impostos é de apenas 1.727.000 euros. O custo de oportunidade desta empresa, ou o custo médio ponderado das fontes, é superior, 10,50%, portanto, exige-se mais desta empresa, em termos de custo de oportunidade. O encargo económico é de 2 milhões e 100 mil euros, o retorno mínimo que os investidores esperam receber, 2 milhões e 200 mil euros, mas o resultado ou o lucro operacional líquido não cobre esta mesma expectativa. E dessa forma, esta empresa está a destruir valor. Ou seja, quando nós fazemos aqui a diferença entre o resultado ou lucro operacional líquido após impostos e o encargo económico, temos um valor negativo. A empresa está a destruir valor. Ou seja, esta entidade, apesar do lucro contabilístico positivo que ela foi capaz de gerar, ela destrói valor. Já agora vamos calcular a rendibilidade dos ativos operacionais, apenas 9%. O spread negativo, menos 1,87, ou seja, não há aqui vantagem competitiva. A rendibilidade dos ativos operacionais líquidos, calculado através do spread,
373 mil, e fazendo uma análise de UPOM, nós vamos avaliar que, no caso concreto desta empresa, as duas determinantes constituídas por margem no PET e rotação do ativo, a rotação do ativo é bastante fraca e é aqui um dos problemas que a empresa tem. Também a margem no PET é bastante mais reduzida do que a empresa anterior, a empresa A, e portanto as duas determinantes estudamos assim que no caso concreto da empresa B há que trabalhar aqui na rotação do ativo e na própria margem no PET para que possamos no final, ou agora já não adianta porque já está concluído este período, mas para o próximo ano, inverter aqui a situação de destruição de valor. Isto é aquilo que nos permite a análise financeira com base na criação de valor. Ou seja, empresas que apresentam resultados contabilísticos positivos podem não estar a ser capazes de criar valor. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.